Dando sequência à cerimônia, queremos registrar a presença do procurador-chefe do município de Cipó, o qual convidamos a fazer parte da mesa de honras. Senhor Dorival Dantas. Bem-vindo. Bem, chegou o momento da diplomação dos acadêmicos. Convidamos a senhora presidente, Verônica Alves, à nossa tribuna para fazer a entrega dos certificados. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, do prefeito Marquinhos, sua esposa, Derquian, a secretária Lourdinha, vereador Ronald, o senhor Dorival, Iracema, vice-presidente, Carlos Silva e todos. Agradeço a presença. Não tem problema, não. Começa de baixo para cima. Então, para receber o primeiro diploma, vou chamar a escritora Terezinha Jardim. Prezados confrades e confreiras, autoridades aqui presentes e representadas, público presente, familiares, amigos, aos que nos acompanham pelo YouTube, boa noite e sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria e gratidão que, a convite do confrade Ronald Freitas, aceitei a fazer parte da fundação da Academia de Letras do Vale do Itapicuru, ALVE. Estou e serei eternamente grata aos meus pares pelo acolhimento e olhar carinhoso para comigo. Tomar posse desse vale de escritores e poetas que tanto fizeram e farão em prol da cultura que permeiam as margens do Vale do Itapicuru, não me dar nenhum direito a privilégios, e sim uma responsabilidade muito grande em zelar pelo nome desta entidade, a qual não a vejo como um peso sobre mim, mas como uma bonita oportunidade que a vida me permitiu viver. Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, a minha família pelo apoio e encorajamento na pessoa da minha irmã Isabel Macedo, por suas palavras de incentivo. A minha mãe Maria Macena, aqui presente,
por ser uma das minhas fontes de inspiração para a escrita dos meus simples versos. Ao meu pai Manuel, em memória, pela partilha da vida simples no campo, de onde brotam gotas de rimas para compor minhas poesias. Gratidão à minha filha Isaura, também aqui presente, amor da minha vida. Agradeço aos meus mestres da Rede UNEB, na pessoa da professora Marta Alencar, a quem tanto me inspiraram e incentivaram a adentrar no universo da poesia, pois foi a partir do campo da universidade que meus pensamentos poéticos ganharam forma. Ocupo a cadeira de número 24, cuja patrona é Maria Firmina dos Reis, nascida em São Luís do Maranhão, em 11 de março de 1822. Filha de Leonor Filipa dos Reis, uma mulher negra, escravizada e liberta, e de João Pedro Esteves. Conta-se que aos 5 anos de idade, Firmina foi morar com a avó na vila de São José dos Guimarães, junto com a mãe, prima e irmã. Segundo Norma Teles, 1997, não se sabe muito sobre como foi a educação de Firmina, recebeu desde a infância, tendo em vista as dificuldades que meninas e mulheres enfrentaram para estudar no contexto do Maranhão no século XIX. Sabe-se que Firmina era autodidata e que dominava o francês, pois realizou algumas traduções de textos para jornais quando adulta. Reis foi a primeira professora concursada do estado do Maranhão a exercer a profissão na entidade primária em 1847, na vila de Guimarães. Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira escritora a publicar um romance abolicionista brasileiro, intitulado Úrsula, 1859-60. Além de professora, escritora, poeta, Firmina era compositora de música. Dentre tantas, está o hino à liberdade dos escravos, 1888, letra e música. Numa vida dedicada a ensinar, ler e escrever, Firmina não se casou e cuidou de 11 crianças, entre filhos adotivos e afilhados, sendo que alguns eram filhos de pessoas escravizadas. Já no fim da vida, Reis ficou cega e pobre. Faleceu em 11 de novembro de 1917, na vila de São José dos Guimarães, no Maranhão. Permitam, queridos senhores e senhoras aqui presentes, concluir com um poema de Firmina dos Reis, intitulado Seu Nome. Seu nome, em repeti-lo, a planta, a erva, a fonte, a solidão, o mar, a brisa, meu peito se extasia. Seu nome é meu alento, é meu deleite. Seu nome, se o repito, é dúlia nota de infinita melodia. Seu nome, vejo escrito em letras d'ouro, no azul sideral à noite, quando medito à beira-mar. E sobre as mansas águas debruçada, melancólica e bela, eu vejo a lua na praia a se mirar. Seu nome é minha glória, é meu porvir, minha esperança e ambição, é ele, meu sonho, meu amor. Seu nome afina as cordas da minha harpa, exalta minha mente e embriaga-me de poético odor. Seu nome, embora vague esta minha alma, em páramos desertos ou medite, em bronca solidão, seu nome é minha ideia em vão, tentera. Roubar-me alguém do peito em vão, repito, seu nome é meu condão. Quando deixar benéfico a meu leito, esse anjo a Deus, pálido e triste, amigo derradeiro, no último arcar
do extremo alento, há do seu nome pronunciar meus lábios, seu nome todo inteiro. Hoje eu posso dizer seu nome todo inteiro. Academia de Letras do Vale do Itapicuru. Alvin, muito obrigada. Obrigado à acadêmica Terezinha Jardins. O próximo, Luiz Eudes Cruz de Andrade, receber diploma. Segundo Cícero, estadista, orador e filósofo romano, onde se está bem, aí é a pátria. Este é o meu sentimento ao passar a fazer parte deste seleto grupo acadêmico. Aqui já me sinto bem. Jorge Amado, o meu patrono, nasceu em Ferradas, Itabuna, Bahia, em 12 de agosto de 1912. Em vida, foi o autor brasileiro mais lido e traduzido, bem como o mais adaptado para o cinema, o teatro, a televisão e as histórias em quadrinhos. Conquistou inúmeros prêmios e recebeu diversas homenagens pelo mundo afora. Foi deputado federal e viveu, como artista e político, os horrores das perseguições dos regimes militares, obrigando-o ao exílio por longos anos. Pertenceu a algumas academias, entre as quais a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 23. Não ao acaso, esta é a minha cadeira aqui na ALF. Muito obrigado, um beijo no coração e Deus abençoe a cada um de vocês. Acadêmico Yolanda Cruz Teles, receber diplomas. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar, antes de todos. Me alegrei porque vi entrando por aqui a minha aluna. Ela tinha 9 anos, eu me emocionei. A Manu, ela era muito pequenininha. E agora eu vejo a Manu grande. Virou uma moça, assim que a gente diz, né? Desculpa quebrar um pouco o protocolo, mas eu me emocionei quando eu a vi. Costumava ir para a escola de Caixinhos e hoje está uma moça, uma mulher, né? Uma mãe de família. Mas é isso, são as surpresas da vida, né? Ela foi minha aluna tem muitos anos. Enfim, então eu sou Yolanda. Meu patrono, na verdade, eu quero começar falando dele, mas eu quero começar a falar dele a partir de uma reflexão que vem do mesmo. O meu patrono, ele se chama Milton Santos e tem uma causa muito... Ai, derrubei tudo. Uma causa muito bonita, pela qual eu gosto e tenho respeito pela obra dele, né? Milton Santos, ele nasceu aqui na Bahia, em Brotas de Macaúbas, né? E é uma referência, na verdade. Ele, apesar de ser geógrafo, advogado, ele tem muitas formações, né? Ele é uma grande referência para todas as áreas que nós possamos imaginar, desde a literatura, a área de saúde. Muitas pessoas utilizam a obra de Milton Santos, né, por ser uma grande referência. E é interessante que o Milton Santos, ele quando começa a escrever, ele tem uma citação que eu gosto bastante, que diz assim, eu agradeço: existem apenas 2 classes sociais, as do que não comem e as do que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. Ele escreve isso e essa síntese diz um pouco sobre ele. Por quê? Porque ele é um escritor. Na verdade, ele faz uma reflexão ao longo das suas obras, analisando o espaço e o tempo. Ele consegue entrar pelas ciências sociais em qualquer área e discutir e conversar com todos nós.
Por que eu me apaixonei pela obra de Milton Santos e trago ele como uma referência, inclusive para os escritos que tenho sobre Cipó? Porque ele consegue, o viés que ele usa para explicar o mundo, ele é muito simples. Ele fala sobre as verticalidades, sobre as horizontalidades, sobre os fixos, sobre os fluxos. São nomes tão estranhos, mas quando a gente lê e vai lendo e vai se debruçando na obra, a gente vai vendo que ele escreve sobre a vida, sobre as formas que nós construímos, sobre o espaço usado e utilizado para determinados fins. Então eu vou ser muito sucinta, na verdade, na minha fala, dizendo que ele está como patrono, meu patrono na cadeira 22 nesta academia, e eu falo tanto dele aqui para que vocês também possam, né, de repente, por curiosidade, buscar um pouquinho da referência dele. O Milton Santos, ele me acompanha, na verdade, desde a época da faculdade, foi quando eu o conheci. E eu queria trazer um pouquinho, só aqui para terminar, que todas as vezes que eu falava de Milton Santos, a minha mãe, ela ouvia eu falar dele. E o que acontece? Numa das falas, ela guardava aquele nome de Milton Santos, né? Era incrível, porque ela não sabia ler e escrever como nós concluímos, né? Ela só tinha até o 4º ano, não pôde estudar. E ela não queria estudar. Todos os filhos eram professores, mas ela não quis estudar. Ela dizia que nós falávamos demais. Então, não era bom estudar. Não é isso? Ela reclamava da gente. Então, no dia 28 de junho de 2001, eu estava conversando com a minha colega e, de repente, eu falei Milton Santos, conversando sobre ele. Aí minha mãe disse, esse rapaz morreu tem 2 dias. Né? Tem poucos dias que ele morreu. Eu disse, não, mãe, eu até dei risada. Eu disse, ele não morreu, minha mãe não sabe nem quem é direito. E depois eu fui procurar, ele tinha morrido. Né? Ela sabia porque ela gostava, porque eu gostava. E, enfim, eu quero dizer assim que ela me acompanhou nisso e eu quero deixar essa homenagem do dia de hoje para ela, porque nós perdemos ela tem poucos meses. Então, a gente sente muito isso, né? Desculpa, tá bom? Mas eu agradeço muito por essa oportunidade da Alve. Foi um convite da Kátia, porque eu sou muito grata e é um grupo que a gente tem aprendido a caminhar, conviver e se deliciar nas obras que tem, tá bom? Eu agradeço e deixo essa homenagem de hoje em memória à minha mãe. Obrigado, acadêmica Yolanda. Na sequência, convidamos o acadêmico Glediston Machado receber diploma. Em primeiro plano, eu gostaria de agradecer pelo ar que eu respiro. Queria agradecer pelo chão que eu piso. Queria agradecer por todas as manifestações vitais para nesse momento estar aqui e cumprimentar todos vocês. E dizer o quanto é importante estar aqui nesse momento. Até mesmo porque falar de arte é falar onde o pensamento não alcança. Porque a arte existe porque a vida não consegue atingir o que realmente a gente deseja. Parafraseando Ferreira Goulart. E, partindo para as narrativas literárias, no momento que trago o dono da minha cadeira, por sua vez baiano, uma pessoa que melhor conseguiu compreender todo o sistema linguístico através de um olhar social, Dias Gomes, detentor da cadeira de 21, na Academia Brasileira de Letras
que por sua vez também é o número da minha cadeira na Alve, 21. E, seguindo o fluxo da ficção literária, quem de nós em algum momento não se percebeu diante das narrativas de ficção que em algum momento Dias Gomes nos proporcionou? Como não lembrar do bem-amado? Como não lembrar de Senhorzinho Malta, Viúva Porcina de Roque Santeiro? Como não lembrar de João Gibão em Saramandaia? Como não ressaltar o Zé do Burro do Pagador de Promessas, que ganhou o mundo, inclusive levando o prêmio maior de Cannes, trazendo esse referencial para o nosso povo brasileiro. Então, ressaltar Dias Gomes é ressaltar o Nordeste, é ressaltar cada um de nós que somos turrão, que somos grandes vencedores do dia a dia e detentores da riqueza linguística que exporta para o mundo. Esse momento eu queria dedicar ao meu pai e à minha mãe, que fez a passagem não tem muito tempo e que muita falta faz. Obrigado. Obrigado. Convidamos o acadêmico Edson Fernandes de Oliveira Santos Neto a receber o diploma. Boa noite a todos, gostaria de saudar a presença de todos vocês aqui e dizer que é uma honra muito grande para mim fazer parte desse grupo da Academia de Letras do Vale do Itapicuru, que já iniciou, né, suas atividades e nós temos nos conhecido de diversas partes, né, desse Vale do Itapicuru. E eu gostaria de apresentar, dizer que escolhi para a cadeira de número 20 da Academia de Letras do Vale do Itapicuru, o Antônio Carlos Gomes Belchior, ou Belchior, simplesmente. Nascido em Sobral, no Ceará, no norte do Ceará, em 26 de outubro de 1946. O Belchior foi de uma família bastante numerosa, né? Teve uma educação muito cuidadosa, ele estudou com padres, em seminários. Belchior foi aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal do Ceará e deixou a carreira de medicina para se dedicar à música. Eu gostaria até de dizer aqui uma frase dita por ele em uma entrevista nos anos 70, para fazer essa ligação. Ele diz: eu vim para a música através de um sentimento poético, através de um sentimento lírico. Os seus estudos lhe deram uma grande cultura geral e da língua portuguesa, a qual cultivava com muito esmero em suas composições. Foi um poeta que traduziu muito bem em seus versos o lugar e o tempo em que viveu em suas composições. Cito aqui algumas composições do Belchior: Na Hora do Almoço, Mucuripe, Apenas um Rapaz Latino-Americano, Como os Nossos Pais, imortalizada na voz de Elis Regina, Velha Roupa Colorida, Galos, Noites e Quintais, entre outras. E, para concluir,
recito aqui uma poesia de Belchior. Na hora do almoço. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala. E se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda bem o seu segredo. A sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço. Minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Ei, moço! E eu ainda sou bem moço para tanta tristeza. Ora, deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. Belchior, 1971. Obrigado. Obrigado. Receber diploma o acadêmico José Jackson Reis dos Santos. Boa noite. Queria cumprimentar a todos, a partir da nossa presidente Verônica e do nosso vice-presidente Luiz Eudes, a todas as autoridades aqui presentes, aos familiares, amigos, prefeitos, a comunidade de uma forma geral. Queria agradecer inicialmente a Kátia, que foi quem me indicou para fazer parte da ALVE, e a todos os acadêmicos que aprovaram a indicação do meu nome também. Eu iniciaria, para falar do patrono que me acompanha e que eu acompanho, com uma pergunta. Estamos dispostos a lutar diariamente pela democracia, pela justiça social, pelo combate à desigualdade social? Perguntaria, indubitavelmente, o patrono da educação brasileira e o patrono por mim indicado para a cadeira 19, data do seu nascimento, em setembro de 2021, para essa academia. Perguntaria Paulo Freire. A trajetória de vida de Paulo Freire fala por si só. O trabalho dele representa, do meu ponto de vista, uma opção política pelos oprimidos e pelas oprimidas. Significa engajamento político na continuidade da luta de libertação de povos africanos. Significa descolonização, reafricanização das mentes, dos corpos, das culturas. No final da obra Pedagogia do Oprimido, traduzida para mais de 30 línguas, inclusive em mandarim, talvez a obra mais conhecida no mundo, proibida de circular no Brasil e em outros países no período da ditadura, ela circulou sobretudo na clandestinidade. Freire dedica, inspirando-se em Franz Fanon, aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Eu fui silenciado, disse ele. Eu só não, o país foi silenciado. E o que é incrível, que são essas contradições que se dão na história. Eu só não te diria, ele afirma, que me sentia destroçado, porque é muito difícil isso acontecer. Mas eu sofri profundamente, evidenciando, Paulo Freire, os diversos sentidos vividos no momento em que se encontrava no exílio, proibido de ser e de viver na sua terra, o Brasil. Ele ficou por 16 anos, quase 16 anos fora do Brasil, no período da ditadura militar. Na mesma época, Elza Freire, sua primeira esposa, com quem ele viveu 40 anos, assim se expressa em janeiro de 1965, ano que viajou para o Chile com seus 5 filhos, Madalena, Lutgardes, Joaquim, Fátima e Cristina, para reencontrar Paulo Freire. Senti realmente que não voltaria mais, ela diz.
Elza. Talvez o momento mais duro tenha sido esse, o momento em que eu saí, deixando meu pai com minha mãe, sabendo que não teria mais a oportunidade de vê-los. A experiência de Angicos, mais conhecida como as 40 horas de Angicos, e o convite para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização na década de 60, mais precisamente em 1963, levaram Paulo Freire a ser considerado pelos militares um subversivo perigoso, que pregava contra a pátria. Paulo Freire e sua equipe foram perseguidos. Suas obras foram proibidas de circular no Brasil. Ele passa mais de 70 dias preso porque lutou para alfabetizar criticamente pessoas adultas no Nordeste brasileiro e desejava continuar esse processo em todo o país. Buscava-se, na época, alfabetizar mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras. Foi obrigado a se exilar, como eu falei, por quase 16 anos, passando a residir, por exemplo, na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos e em Genebra, Suíça. Volta definitivamente para o Brasil em 2 de junho de 1980, embora tenha vindo ao Brasil em 79, sendo acolhido, sobretudo, no primeiro momento, por São Paulo. Em pesquisa que eu realizei recentemente, nós encontramos a expressão Paulo Freire em 2.360 trabalhos de dissertações e teses no Brasil. Ele foi citado 276 vezes na plataforma Sucupira, que é a plataforma que congrega pesquisas no Brasil. Publicou mais de 90 obras. A Pedagogia do Oprimido está entre os 100 primeiros livros mais consultados em bancos de dados internacionais, que inclui mais de 1 milhão de programas de universidades, sobretudo de língua inglesa, nos últimos 10 anos. A atuação profissional de Paulo Freire no Conselho Mundial de Igrejas, Genebra, Suíça, na década de 70, e no Instituto de Ação Cultural, possibilitou trabalhar em 5 continentes: Europa, América, Ásia, Oceania, África, realizando por volta de 150 viagens. No continente africano, Freire passou, em média, 355 dias de efetivo trabalho, realizando 34 viagens dedicadas ao acompanhamento sistemático de experiências educacionais em países recém-libertos da colonização portuguesa, entre eles Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe. Reconhecido mundialmente como um dos mais importantes intelectuais e pensadores, recebeu 41 títulos de doutor honoris causa por universidades de diversos países e distintos continentes. Recentemente, eu fiz um levantamento. Entre esses países encontram-se Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, Suíça, Brasil, Espanha, Itália, Portugal, El Salvador, Suécia, Argentina, Alemanha, Cuba. Além desses títulos, Freire recebeu também o prêmio Rei Balduino para o Desenvolvimento na Bélgica, o prêmio da Unesco da Educação para a Paz, o prêmio Andres Bello da Organização dos Estados Americanos como educador do continente. Concluindo, Paulo Freire, do nosso ponto de vista, é mais do que um autor, representa um projeto de sociedade, no sentido mais amplo do termo, situando-se no âmbito de um pensamento emancipatório, revolucionário e esperançoso na contemporaneidade. Para finalizar, eu fiz uma homenagem à minha família que está aqui presente, meus irmãos, meus pais e meus primos também. Paulo Freire me disse que vocês são sinônimos de resistência, esperança, honestidade e fé inabalável. Ele pediu que eu escrevesse para meu pai Joaquim, que é o nome do pai de Paulo Freire, e minha mãe Maria. A escola me salvou, eu diria para vocês, e mudou minha vida para sempre. Minhas memórias de infância são várias. Quantas bolsas de sisal e de palha minha mãe e irmãos e irmãs fizeram para vender na feira de Cipoca, no contexto no qual estou hoje. Incontáveis. Quantas feiras pegamos, entre aspas, no Jorro e na região, para que nós continuássemos estudando na conhecida Escola das Freiras, no Instituto São José, em Caldas do Jorro. Quantos irmãos e irmãs foram obrigados a abrir mão de seus sonhos para que os nossos e os meus se realizassem? Essas memórias não são apenas minhas, certamente são de muitos de vocês aqui presentes. Nossos pais mudaram minha vida.
não estaria aqui hoje assumindo a cadeira 19, cujo patrono é Paulo Freire, se minha mãe, meu pai e alguns irmãos não contribuíssem para isso. Não teria me tornado professor universitário, nem publicado mais de 15 livros, nem conhecido mais de 14 países. Escrever é um exercício para mim de mexer com as palavras, com as memórias e com a vida. É um lugar de pulsar a vida. Estudar, escrever e educar são possibilidades de tocar o coração do outro. Meu pai nos ensinou a trabalhar e botar comida na mesa. Minha mãe a nunca abandonar os estudos. Nunca leram Paulo Freire, mas no fundo faziam a leitura de mundo que antecede a leitura da palavra escrita, como diz Paulo Freire. Construíram e leram sabedorias da vida, assim como Paulo Freire sabiam que é preciso aprender a dizer a nossa palavra e continuar diariamente a luta esperançosa por um mundo melhor sempre. Muito obrigado. Obrigado. Na sequência, convidamos o acadêmico Paulo César Santos Melo a receber diploma. Boa noite a todos, a todas aqui presentes neste recinto que eu, da Tavênia, me permitam chamar de sagrado agora, em nome das letras. Quero saudar o chefe do Executivo Municipal, prefeito José Marques, o vice-prefeito, a presidente da nossa academia, pessoa na qual saúdo os confrades e confreiras aqui presentes e prometendo ser breve, esperando, né, consumir os 3 minutos que me restam. O meu patrono é Graciliano Ramos, que aos 27 dias de outubro de 1892 nascia no município de Quebrangulo, estado de Alagoas. Ele foi jornalista, político, foi prefeito de Palmeira dos Índios, foi preso em Maceió na década de 30, acusado de subversão, sem provas e sem processo, e lá na prisão ele escreveu o romance Memória do Cárcere, publicado postumamente nos idos de 1950. Graciliano Ramos, autor de um dos clássicos da literatura brasileira, Vidas Secas. E me permitam dizer que eu acredito que nenhum artífice, construtor social ou doutor na acepção da palavra cumpriria esse glorioso ofício sem a da divinal inspiração. Tornar-me membro da Academia de Letras deste Vale Termal é para mim um estado de graça sem tamanho que possa ser dimensionado pelo compasso e a régua de qualquer oficial de construção imaterial. Também penso que os poetas, os escritores, já nascem sob a tutela do encantamento
e como bem parafraseou meu patrono, das páginas que serão escritas não devem pingar nenhuma palavra, a não ser as desnecessárias. E assim, finalizo agradecendo ao Criador do Universo pela existência. Agradeço ao meu pai, à minha mãe, que por imperativo das circunstâncias não pôde vir me abraçar. Ela está em Salvador, em convalescença, com problemas de saúde. As minhas filhas, minhas palomas mensageiras, Paula e Poliana, minha esposa Naide, que está aqui presente, aprendiz de poeta. É dando o primeiro passo que vencemos as distâncias. Cipó, Bahia, meu berço termal, minhas raízes mais profundas, meus professores, meus amigos, meus irmãos e meu sangue. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado. Convidamos a acadêmica Cristiana da Cruz Alves para receber diploma. O meu patrono, eu não sei o quanto vocês podem conhecer, porque depende das aulas de literatura que vocês foram, se foram. Mas ele era padre. E então eu vou começar citando Gênesis, texto bíblico. E no princípio era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Se a gente pensar no verbo, na palavra, se a gente pensar na vida, a gente vai chegar no cotidiano e no dia a dia, e em cada pessoa estando aqui presente ou não. Assim, pensando no meu patrono, Junqueira Freire, que viveu no século XIX, que era padre, talvez não tanto por vocação, inspiração, ele escreveu Inspirações do Claustro enquanto estava padre, mas ele era aquele padre que vivia em conflito. Ele queria realmente ser padre ou ele queria viver as coisas do mundo dele? Ele viveu pouco, ele viveu apenas 23 anos. Para a maior parte dos nossos jovens, é quando eles estão iniciando a vida. E nesses 23 anos, ele conseguiu ser professor, ele conseguiu ser padre, ele percebeu que não era bem ser padre o que ele desejava, e ele escreveu sobre as angústias. No século XXI, uma das coisas que mais marca o cotidiano das pessoas, sejam elas jovens, crianças ou adultos, o que mais marca o cotidiano dos meus alunos é a questão do melancolia, morbidez, medo, tédio, que vai dar em ansiedade e depressão. O poeta que eu escolhi, ele faleceu do coração. O coração dele não resistiu a tantas angústias, a tantos conflitos. Não se sabe exatamente a causa, mas dizem que o motivo foi o coração de uma pessoa um tanto perturbada pelas suas emoções e que deixou em seus textos essa inquietação. Eu vou ler 3 versos mesmo, de uma estrofe, de um soneto do José Luiz Junqueira Freire. É Junqueira Freire, um autor romântico do século XIX,
contemporâneo do Castro Alves, estava ali na segunda geração, enquanto o Castro Alves estava na terceira, dos românticos, e ele diz: sei rir-me da vaidade dos humanos, sei desprezar um nome não precioso, sei insultar um cálculo insano. Quantos de nós sabemos rir de nossas próprias vaidades ou das vaidades alheias? Quantos de nós conseguem lidar com os seus traumas, as suas dificuldades e lidar bem com os desafios do século XXI? Nós não somos muito diferentes do Junqueira Freire, só vivemos em outro período, um período de mais conflitos. Muita paz para cada um de vocês, muito obrigado a todos por esse momento. Muita poesia na vida de vocês. Obrigado. Na sequência, convidamos o acadêmico José Erenilson da Silva para receber o diploma. É ele? Tem uma foto? Posso dar um beijo? Aí. Já está ligado aqui? Muito bem. Eu vim aqui para falar umas coisas poucas, porque o tempo é exíguo e a gente não pode se delongar para não cansar os outros. Está todo mundo querendo comer um salgadinho aí, né? Então, de primeiro lugar, eu agradeço a Geraldo Prado pela menção. Você é um baluarte da manutenção das letras no Brasil, na Bahia, em Nova Açores, em Cipó. Depois eu falo de Ronald, meu amigo ali de muito tempo, que me dá uma substância muito boa para que eu venha aqui falar isso agora de público. Então depois eu falo de Darlan Zurk. Foi um grande digitalizador da Alvi, verdade? Então eu estou autorizado a falar em nome dele, da Melancia de Nova Açores, um cara muito bom. Estava ali conversando há pouco tempo com Gladstone e Edson e Jackson e Valber, fazendo uma interação antes de eu chegar aqui, porque é meio difícil se apresentar em público. E a gente sempre tem bloqueios, né? Eu tenho como patrono Juscelino do Rego, quem me ensinou nas letras. Meus verdes anos, Banguê, Fogo Morto, o moleque Ricardo, me ensinaram a ler quando eu era menino, trazido pelo irmão Esmeraldo, que já falecido, a quem dedico um momento também a ele. Depois eu fui para Graciliano Ramos e Jorge Amado, de quem comprei uma coleção forte, em capa da Record. Então isso, comecei a escrever, escrevo até hoje. Meus livros não têm edições nacionais, são livros que eu patrocinei, eu auto-publiquei. Mas é isso. Comecei a ler e a escrever por outros motivos, mas principalmente orientado à bússola. Foi Juscelino do Rego, Jorge Amado e Graciliano Ramos. A maior literatura do Brasil está no Nordeste. Ninguém se iluda, os sulistas não se iludam disso.
E é isso, acabei aqui. Um beijo para todo mundo e bom salgadinho, né? Obrigado. Convidamos o próximo acadêmico, Geraldo Moreira Prado, receber diploma. Bom, olha eu aqui de novo. Eu quero aproveitar para corrigir algumas coisas que eu falei antes, não complementei e esqueci, desculpe, de cumprimentar aqui as autoridades presentes, né? Então, meus cumprimentos a todos. Não tenho muito mais coisa para dizer do que o que disse antes, mas vou falar um pouquinho. Por exemplo, o livro de José Erenilson, a literatura dele é uma literatura que me encanta muito, desde o primeiro livro que eu li, que era um livro que ele publicou ainda em computador, né? Que eu não tenho mais este livro, mas gostaria de ter. Como era que é a volta, é? A busca, é isso. E outros mais, Na Tubada, que é um clássico, né? Na Tubada é um clássico da nossa literatura sertaneja. O Cavalo Sabiá é outro livro fantástico. Inclusive, o Cavalo Sabiá tem um poema, né, do Cavalo Sabiá. Né? Uma fábula. Mas eu tirei uma parte que na minha tese de doutorado está lá como epígrafe. Né? E o que eu tenho mais a falar é, mais uma vez, agradecer a direção da Alves, né? E por eu fazer parte também com esse grupo aqui, com essa equipe, com esse time de bons escritores, desse projeto, que é um projeto importante, fundamental aqui para a nossa região, para qualquer região do país, principalmente para os jovens, a gente tentar levar, né, a literatura, né, a participação mais ativa dos jovens nas escolas ou fora das escolas, né, a se interessar pela leitura, como o nosso confrade que falou aqui sobre Paulo Freire, né, quer dizer, naquela linha, a gente pensar a leitura como uma leitura do mundo. Toda leitura é uma leitura do mundo. Eu não vou falar de Paulo Freire não, que eu não sou autoridade e aqui, mas eu fiquei ali bem entusiasmado, né, pela fala dele, né, e que eu gosto também muito do Paulo Freire. Eu acho que nossos alunos, nas novas gerações, têm que conhecer, é importante que o Paulo Freire seja discutido na sala de aula, como todos os outros autores. O meu patrono, né, que é um pouco desconhecido hoje das novas gerações, ele tem coisas fantásticas, como essa Nega Fulô, que eu já falei aqui, que é um poema riquíssimo, um poema, inclusive, de denúncia, né, do coronelismo, que muito marcou o nosso Nordeste, infelizmente, né, que todos nós sabemos, e está sintetizado nesse poema e outros mais dele, né. Além dele, tem muitos outros autores, né, da literatura que todos nós conhecemos, né, que faz essa referência aquele período passado, né, nosso, por exemplo, Zé Lindo Regos, né, Graciliano Ramos, como já foi falado aqui, Jorge Amado, né, sobre essa nossa formação de coronelismo, né, que marcou muito mal a nossa história, a nossa cultura do Nordeste, principalmente. Né? Felizmente hoje isso já está bastante ultrapassado, graças à presença dessas novas gerações que vêm superando, né,
essa visão conservadora, tradicional, né, da literatura e da própria sociedade brasileira, né? Então, eu tinha essas palavras para completar, já que eu fui chamado aqui, convidado aqui para participar, para receber mais um certificado, um diploma, aliás, né? E agradecer a todos, a todas aqui presentes, né? E a diretoria e os colegas daqui para frente, colegas, amigos da Academia do Vale do Itapicuru, Rio Este, né? Que estava lendo essa semana, estava pensando que quando era criança a gente atravessava aqui do Brejo, do Carrapatinho para o Mosquete, com a água clara, né? Atravessava de canoa. Hoje, há uns 6 meses atrás eu estive aqui, atravessei a pé, com a água no joelho. O rio, praticamente, né, nessa parte que eu passei aqui, eu vi por aqui, né, praticamente assoreado. Isso é um desprezo, é um desrespeito na natureza, né? É de respeito por vários fatores. Não é somente pelo governo, pelo poder público, né? O poder público é responsável por isso, mas não é somente pelo poder público, é pela própria sociedade, pelos próprios proprietários que estão aí ao lado do rio, que deixam o rio assorear, né? Por quê? Porque corta, destrói a margem, né? A mata ciliar, né? Você anda, a mesma coisa acontece com o Rio São Francisco. Há uns 5 anos atrás, eu fiz uma viagem de Pirapora até Januária. Você vê favela, né? Moradias populares na margem do Rio São Francisco, como tem em Januária, né? Isso o que é? É um desprezo tanto por parte do governo, do poder público, como por parte da sociedade, dos proprietários que ali estão na margem do rio e não preserva a mata ciliar. Eu acho que a ALB terá também esse papel, né, de despertar através da literatura, né, essa situação. Meio ambiente é vida, meio ambiente é cultura, meio ambiente é tudo na vida, né? Obrigado. Convidamos a acadêmica Cátia Costa de Brito e Brito receber diploma. Saúdo a todos, senhoras e senhores, gestor José Marques e seu secretariado, Maria de Lourdes, vice-prefeito, gestores das cidades que aqui estariam também, ou fazem presentes, amigos, amigas, confrades e confreiras. Hoje o dia é de congratularmos, é dia de festejar e tornar latente a tão sonhada Academia de Letras do Vale Itapicuru, que dessa terra acende um farol eletrificado no percurso que foi traçado, versejando e proseando através dos escritores do semiárido baiano até o litoral,
até São Francisco do Conde. Esta noite é muito especial também para mim. É um momento de encantamento que me ajuda a continuar acreditando na poesia e na prosa como instrumento que transferem sentimentos vividos que timidamente compartilho com leitores afins. Como professora cipoense, encontrei por meio da leitura, além de outros autores que admiro, o professor João Ubaldo, Osório Pimentel Ribeiro ou João Ubaldo Ribeiro. Romancista, cronista, tradutor, jornalista baiano, nascido na ilha de Itaparica em 1941, filho de mãe e pai advogados e político, que tornou-se entre os estudos no estado de Sergipe, na graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Estado da Bahia, e o mestrado em Administração Pública pela Universidade da Califórnia. Foi um grande disseminador da cultura brasileira, sobretudo baiana, instigando leitores a direcionar o olhar ao espelho social, narrado em suas obras Setembro Não Tem Sentido, Sargento Getúlio, e O Sorriso do Lagarto, e em especial Viva o Povo Brasileiro. Que tem a força de quem acredita na palavra escrita para ser bendita sobre nossa gente. João Ubaldo Ribeiro trouxe para todos nós reflexões positivas sobre o comportamento social. Ocupou a cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras. E embora tenha partido no ano 2014, com 73 anos, sua obra será permanentemente discutida, também por mim, que rendo-lhe homenagem como patrono, ocupando hoje a cadeira número 11 na nossa academia. Ao meu esposo Francisco, meus filhos, Caroline, que hoje oportunamente agradeço a Deus pelo milagre a ela concedido. A minha filha Karen e Kaique, as minhas netas Ana Beatriz e Nalu, minha irmã Kênia, minhas sobrinhas Ruth, Emily e Maria Fernanda, meu genro e nora Luca e Clara, aos meus entes queridos em memória, Antônio Brito, Maria Brito e Kleber, pai, mãe, irmãos. A todos os amigos aqui presentes que me incentivam à escrita, gratidão por fazerem parte de cada momento da minha vida. Aos confrades e confreiras da ALVE, eu desejo que ecoem todas as palavras inspiradas e que exalem suas essências em verso e prosa, perfumando todo o vale banhado por esse precioso líquido chamado Itapicuru. E para encerrar, eu trago aqui só um pensamento de João Ubaldo, porque a gente se torna escritor ou porque a gente pensa que é escritor, mas principalmente porque a gente gosta de escrever. Não podemos fazer muito quanto à extensão de nossa vida, mas podemos fazer muito sobre a largura e a profundidade dela. Assim, seguirei versejando por aí. Muito obrigada. Obrigado.
Continuamos convidando o acadêmico Valber Lloyd Andrade da Silva. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. Em segundo, agradecer aos irmãos Wilson e Ranieri Caetano pela indicação, né, de estar nessa academia. Como representante do município do Conde, onde o rio Itapicuru deságua suas águas, né, no Oceano Atlântico, é uma honra participar dessa academia que já nasce com um propósito nobre: estimular a cultura do Vale do Itapicuru. Bem, ocupando a cadeira 10, meu patrono, Antônio Lima dos Santos, nasceu em Altamira, distrito do município do Conde, no ano de 1916. Foi padre, escritor, conferencista, poliglota e tradutor de obras. Tornou-se doutor em filosofia pela Universidade Gregoriana, em Roma. Foi ordenado sacerdote em 1940, passando a ser chamado de Frei Caetano Maria de Altamira. Em Salvador, participou dos alicerces da criação da Universidade Católica de Salvador, sendo um dos seus primeiros professores. Foi correspondente asíduo do jornal à Tarde. Em 1958, foi escolhido bispo de Ilhéus. Foram 11 anos nessa diocese. Dom Caetano foi um dos fundadores da Academia de Letras de Ilhéus e cofundador da Universidade de Direitos em Ilhéus. Desvinculou-se da igreja na década de 70, foi professor de filosofia durante 25 anos na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. Foi membro da Academia Valadarense de Letras, ocupando a cadeira 8, e publicou 15 livros, falecendo no dia 12 de novembro de 2014. Obrigado. Na sequência, convidamos o acadêmico Wilson Caetano de Jesus Filho, receber diploma. Boa noite. Estou aqui, eu sou Ranieri, para quem não sabe. Estou representando meu irmão por ausência, por motivo de força maior, não pôde estar, ele reside em Itabuna. E é um dos primeiros a trabalhar na elaboração desse projeto, que é a ALVE. O patrono dele é Monteiro Lobato. Eu agradeço a presença de todos. E daqui a pouco vocês vão me ouvir, ok? Obrigado. O senhor Ranieri, ele foi representante do seu irmão a receber o diploma. Peço perdão. Eu convido o vice-presidente para entregar o diploma da acadêmica presidente, senhora Verônica Alves dos Reis Moreira. Serei breve. A minha cadeira é a cadeira 4. Escolhi como patrona Cecília Meirelles.
Por que escolhi Cecília Meirelles? Porque foi com ela que eu aprendi a poesia e a literatura. Ainda criança, o primeiro poema que eu li foi de Cecília Meirelles, Motivo. E por que motivo? Porque a primeira estrofe do poema diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Eu não me enquadrava naquela época em nenhuma descrição de alegre ou triste, então não sabia me encontrar. Quando eu li o poema, eu descobri que eu era poeta. Nem alegre, nem triste, simplesmente poeta. E aqui estou eu, graças a esse poema. Também estou aqui graças à minha mãe, que sempre incentivou a escola, a leitura, e essa é uma grande herança que eu tenho dela. Cecília Meirelles é carioca. Vou citar apenas 3 pontos sobre ela, por causa do tempo. Ela foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Ela também fundou, em 1934, a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. E em 1936 e 1938, ela foi professora de literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1938, ela lançou o livro Poemas Viagem, que é justamente nesse livro que está o poema Motivo, e recebeu o prêmio da poesia da Academia Brasileira de Letras. Então, por isso, eu escolhi Cecília Meirelles. Nossos agradecimentos. Convidamos o acadêmico José Ranieri Caetano de Jesus, agora é o próprio, a receber diploma. Boa noite. Tentarei ser breve mais uma vez. O meu patrono é Castro Alves. Eu vou ler aqui um pouco da biografia do poeta. Castro Alves foi um poeta representante da terceira geração romântica no Brasil e na Academia Brasileira de Letras. É patrono da cadeira número 7. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na Vila Curralinho, hoje cidade de Castro Alves, em 14 de março de 1847. Filho de Antônio José Alves e Clélia Brasília da Silva Castro. Em 1854, a família muda-se para Salvador e em 1958, aos 11 anos de idade, ingressou no ginásio baiano, onde foi colega de Rui Barbosa. Logo demonstrou sua precoce e apaixonada vocação pela poesia. No ano de 1862, a família embarca no vapor Oiapoque para a cidade do Recife, onde o jovem Castro Alves faria os preparatórios para ingressar na Faculdade de Direito. A cidade do Recife, nesta época, era uma capital efervescente, com as ideias abolicionistas e republicanas. Logo, o jovem poeta se identificou com aquele ambiente e publicou o poema A Destruição de Jerusalém, no Jornal do Recife. A repercussão logo o tornou conhecido na capital pernambucana. A vida boêmia do jovem também se iniciava e foi reprovado por 2 vezes na tentativa de entrar na Faculdade de Direito.
frequentador dos teatros, lá conheceu e se apaixonou pela atriz Eugênia Câmara. No mesmo ano, em 17 de maio, ele publica sua primeira poesia, A Escravidão. Participa ativamente da vida estudantil e literária. Castro Alves é a maior figura do romantismo, com sua poesia sensível aos problemas sociais e defendendo grandes causas da liberdade e da justiça. Sua poesia é uma denúncia à crueldade da escravidão, o que deu ao romantismo um sentido social e revolucionário. Bom, aqui eu termino a breve biografia de Castro Alves. E então, caros confrades e confreiras, finalmente somos imortais. Quando da época da criação da academia, já criada a Academia Brasileira de Letras, a ABL, da qual hoje faz parte o nosso querido Antônio Torres, primo de Décio Torres, perguntaram ao poeta, o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, por que que vocês são eternos, imortais agora? A resposta veio de imediato do poeta Olavo Bilac: somos eternos, somos imortais, porque não temos onde cair mortos. Obrigado. Essa academia, o patrono, eu defendi o nome de Guimarães Rosa, porque descobri, quando ninguém na cidade sabia, que havia um escritor que tinha chegado em Cipó, famoso, ficou famoso, mais famoso posteriormente, depois do lançamento de Grande Sertão Veredas, não é? Em 1982, numa escola já fechada, aconteceu uma reunião espírita. Meus pais foram convidados, eu também fui, eu era jovem ainda, fui para o colégio, que na época já estava fechado, ficava no centro aqui da cidade. Eu não estava interessado na reunião, né? Era uma escola, eu fui acompanhando meus pais, e lá eu descobri que a sala da biblioteca estava aberta, do colégio. Eu entrei, fiquei ali olhando os livros de poesia e tal, até que descobri o livro Ave Palavra na prateleira. Isso era 1982 o ano. E aí peguei Guimarães Rosa, comecei a ler. Foi quando eu descobri que Guimarães Rosa tinha estado em Cipó, porque no livro Ave Palavra, lançado póstumamente em 1972, o livro foi lançado há muito tempo depois da morte do Guimarães Rosa. Ele estava aqui e conta toda essa relação com o ambiente, né, da inauguração do grande hotel, com os vaqueiros, etc. e tal. O tempo passou, um pouco tempo passou, até que fundamos aqui na cidade o Grupo Odara e a Semana de Cultura, primeira Semana de Cultura, com jovens como Otonei Alcântara, José Carlos, que foi vereador aqui, Nori Cruz, que foi um dos maiores dos nossos entusiastas. A nossa querida Cátia Costa logo se tornou secretária de Educação, de Cultura, e nos ajudou muito. E daí foi que começou a surgir a notícia da presença de Guimarães Rosa na cidade, e toda essa história veio daí. Porque uma das funções do Odara era justamente isso, né? Trazer a história, a pesquisa da história. Por que Lampião esteve aqui? Muita gente duvidava. Não, Lampião, nunca, jamais. Lampião tentou entrar em Cipó várias vezes. Existem documentos, livros, já descobrimos. Edson Fernandes descobriu, inclusive. O livro deve estar numa biblioteca em Salvador, mas ninguém tem acesso, ninguém pode pegar esse livro, não é? É um livro raro, de Pedro Verne Abreu, que era um deputado e estava passando alguns dias em Cipó, isso nos anos 30.
O livro foi lançado em 1931. Em 1931. Ano em que minha mãe nasceu. Ela tinha por volta dos 8 meses aproximadamente. E ela me contava, muitas vezes ela me contou esse episódio da tentativa. Não foram uma, nem duas, nem três. Em Nova Açores, eu nunca ouvi falar que Lampião tivesse tentado entrar, pelo menos. Tucano, Pombal, Olindina, Ribeira do Amparo. Em Nova Açores ninguém mencionava. Procurei. Por quê? Seria Zé Erenilson que estava lá? Armado até os dentes? A padroeira Nossa Senhora da Conceição. Exatamente. Era a madrinha de Lampião. Bom, eu quero apenas agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. A ALVE existe para abraçar o Vale do Itapicuru. A ideia inicial era que fosse Pombal, Soures, Cipó. E eu imaginando que, não, por que não uma coisa maior, né? Estamos aqui pertinho do Rio Itapicuru, pertinho do Conde, do nosso querido Valber. Por que não? Mas aí vi que são mais de 50 cidades o Vale do Itapicuru. A bacia hidrográfica do Itapicuru envolve são mais de 50 cidades, mais de 50 municípios. O nosso trabalho é justamente esse, trabalhar nessa região, viu, professor Jackson Reis? Eu acho que o senhor vai ser muito importante nesse estudo, inclusive, né? Buscando contato com esses outros municípios, com as secretarias de cultura, inclusive. Vamos abraçar todo esse Vale do Itapicuru para fazer desta academia a maior da Bahia. A maior da Bahia. Para finalizar, gostaria de dizer que o Wilson Caetano, que é meu irmão, reside em Itabuna há cerca de 20 anos. Ele veio durante um período a Cipó e abriu uma escola justamente com o nome de Paulo Freire. Durou algum tempo aqui, depois teve que retornar para lá. Ele hoje é presidente da ALITA, Academia de Letras de Itabuna. Pelo motivo de distância e outros, ele não pôde estar aqui. Quero agradecer ao meu irmão Luiz Carlos, que está ali, minha cunhada Kate, Jasmin, a minha sobrinha, e a todos vocês, a cada um de vocês que agora passam a conhecer essa academia, que é séria, é grande e vai nos orgulhar. Obrigado. Ranieri, retorne aqui, por favor. Convidamos o acadêmico Ronald Freitas Anunciação a receber diploma. Vamos ser rápido. Bom, pessoal, dizem que a poesia é o eterno desejo, é a busca pelo tempo perdido. E eu não poderia falar do meu patrono sem trazer ao conhecimento de vocês esse momento que é também de partilha. Por isso eu peço um pouquinho de compreensão nessa hora. Mais para adiante nós vamos ter tempo, não é, meu professor? Nós vamos ter tempo suficiente, mas eu acho que agora é um momento tão grande que dá para a gente segurar um pouquinho aquela vontade do salgado ao que se referiu Zé Erenilson, que também é a minha. Eu era muito menino quando, no tempo que havia os vendedores de livro, e meu pai, um literato, um homem das letras também, nos comprou uma coleção chamada Literatura Comentada. Era um livro, né, que trazia ali uma biografia, alguns poemas, logicamente textos de diversos autores. Dentre eles me chamou a atenção um sujeito que na minha cabeça de criança parecia que tinha engolido um piano e os dentes tinham ficado para fora, que era o poeta
Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Esse nordestino, esse pernambucano, esse Manuel Bandeira que teve uma vida tão complicada porque muito novo contraiu a tuberculose, que naquela época dizia-se que era doença que não perdoava. Manuel Bandeira não pôde sequer, porque achou que viveria, como ele sempre disse, provisoriamente. Teria uma vida muito breve. Viveu 82 anos, nasceu em 1886 e teve uma vida muito extensa. Mas, por esse sentimento de família, dizia ele que um aeroporto em frente à sua casa, todas as manhãs lhe dava lições de partir. Mas naquela literatura comentada, naquele livro que meu pai me deu, eu me encantei com uma palavra, e essa palavra, professor Geraldo, era Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que quero, na cama que escolherei. Passárgada é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, alcaloides à vontade. E aí, meus senhores e minhas senhoras, olha a delicadeza do poeta. Em Passárgada tem prostitutas bonitas para a gente namorar. Que coisa bonita, não é, Eudes? Que coisa romântica, prostitutas bonitas para a gente namorar. E ele dizia mais para frente, Passárgada, e quando eu estiver cansado, deito na beira do rio e mando chamar mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Eu não vou prolongar muito porque essas memórias são muito fortes. E como esse Bandeira, que não constituiu família, mas que nem por isso deixou de amar, eu gostaria de encerrar a minha fala declamando um dos poemas mais bonitos de sua lavra, intitulado Madrigal Melancólico, a quem eu dedico e devo, por dever, dedicar a minha família, a Patrícia, a Arthur, a Bárbara, a Miriam, a Zé Márcio, a Boaventura, a Ana Maria, essas pessoas que hoje me cercam e me fortalecem, essa figura tão gigante. Mas eu já lhe dediquei um poema no meu livro. Você, sem dúvida alguma, Zé, é a nossa maior letra, saiba disso. Já lhe disse e repito quantas vezes for preciso. E Bandeira escreveu no seu Madrigal Melancólico: o que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós que ela existe. A beleza é um conceito e a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e de incerteza. O que eu adoro em ti não é a tua inteligência, não é o teu espírito sutil, tão ágil e tão luminoso, ave solta no céu matinal da montanha. Não é a tua ciência do coração dos homens e das coisas. O que eu adoro em ti não é a tua graça musical, sucessiva e renovada a cada momento, graça aérea como o teu próprio momento, graça que perturba e que satisfaz. O que eu adoro em ti não é a mãe. Você me alivia, Zé, muito obrigado. O que eu adoro em ti não é a mãe que eu perdi. E nem meu pai. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto matinal, em teu flanco aberto como uma ferida, nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti, lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. Muito obrigado. Senhores e senhoras,
Eu peço para que os diplomados acadêmicos coloquem-se de pé e, se possível, curvem-se à plateia, convidados presentes, para uma salva de palmas. Muito obrigado. Retornando aos seus lugares.